Alô, gente amiga, muito boa noite. Mais uma vez as portas virtuais, as portas espirituais da Cidade Espírita Ponto de Luz e Rolante estão abertas. As portas físicas continuam fechadas, mas em breve estará aberta, atendendo a você, minha amiga, meu amigo, com todo o amor, com todo o carinho de sempre. Hoje à noite nós temos palestra pública, em seguidinha vai estar com a gente o Leandro Godoy, ele que é trabalhador da Sociedade Espírita Esperança de Gramado e a sua temática é a vingança, o ódio e o duelo. Então vamos trazendo o Leandro Godoy, a vingança, o ódio e o duelo, nesta noite de quarta-feira, aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz e Rolante. Seja bem-vindo. Quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando essa live e desejar a todos que saiam daqui depois dessa reflexão melhor do que aqui chegaram. Muito obrigado a todos. Vamos chegando, vamos nos acalmando, serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração, elevando os pensamentos a Deus, para que nós possamos iniciar essa nossa reunião na noite de hoje com o pensamento rico e na expectativa humilde de receber as informações que precisamos para melhorar, para diminuir o sofrimento na resolução dos problemas na nossa caminhada evolutiva. Problemas que ultimamente andam aquietando muito os corações e as mentes, pela situação que a gente está vivendo no nosso planeta, mas que sabemos no fundo do nosso coração mais uma ferramenta de aprendizado na construção do homem novo. Muito bem, pessoal, 20 horas, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus e convido a todos os irmãos que me acompanhem em pensamento na prece de abertura da nossa reflexão, da nossa exposição espírita na noite de hoje. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-nos nas provas dessa vida. Dai-nos a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que não possamos dar acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem nos induzir ao mal. Esclarecei nossa consciência sobre os nossos defeitos e elevai de sobre nossos olhos o véu do orgulho que poderia nos impedir de os perceber e confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nosso anjo guardião, que velais mais particularmente por nós, e vós, todos os espíritos protetores que vos interessais por nós, fazei com que nos tornemos dignos da vossa benevolência. Conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Muito obrigado e que assim seja. Então, vamos iniciar a nossa reflexão da noite de hoje, que é inspirada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Ultimamente, nós estamos passando, no nosso planeta Terra, por um momento de atribulação. Está cada vez mais difícil explicar as dores, os sofrimentos, as aflições e as inquietações através da pura racionalidade, através da filosofia materialista, através da intelectualidade, sem recorrer
as luzes da espiritualidade, essas vozes que vêm do alto, há muito tempo nos alertando de que estamos muitas vezes no caminho errado, e essas más escolhas que nos levam a essas aflições, a essas dores, a esse pranto e ranger de dentes que o Mestre Jesus Cristo nos alertou no seu Evangelho, há mais de 2000 anos, quando de sua passagem pela Terra. Cada vez mais precisamos recorrer ao apoio da espiritualidade, para que a gente não se desvie da trilha do bem, que a gente não comprometa a si mesmo com as nossas más escolhas, com os nossos maus atos, com o mau uso do nosso livre arbítrio. E é por isso que na noite de hoje eu escolhi o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e mais especificamente a instrução dos Espíritos, do item 9 até o item 16, tá? Porque o capítulo 12, ele trata essencialmente de uma questão, pessoal. Retribuir o mal com o bem, inclusive é a abertura do capítulo. Se lhe baterem na face direita, oferecei a outra face. Um dos ensinamentos mais complexos, mais elevados e mais controversos para a humanidade que o Mestre Jesus nos legou. Um ensinamento que vai contra os maus pendores que o ser humano vem cultivando no decorrer das suas encarnações, no decorrer do seu processo evolutivo na Terra. Ensinamentos que mexem com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, que são as mazelas principais que nos tornam e nos mantêm nessa situação, nesse patamar evolutivo tão baixo de provas e expiações e que faz com que nós não consigamos ir adiante, pessoal. E no item 9 até o item 16, está aqui citado 3 questões muito importantes que nós temos que abordar, nós temos que falar, porque muitas vezes as cometemos, as cultivamos dentro do nosso peito, no nosso pensamento, nas nossas palavras e nas nossas ações, e não nos damos conta, que é a vingança, o sentimento de ódio e o duelo. Vamos iniciar com essa primeira questão, a questão da vingança. Aqui no Evangelho, no primeiro texto que fala sobre vingança, que é do espírito Jules Olivier, foi ditado lá em Paris, 1862, ele abre o texto dizendo: a vingança é um último destroço abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer entre os homens. 1862. Esse sentimento, esse destroço que ele fala aqui, do sentimento de vingança, ainda infelizmente é algo muito vivo e muito cultivado na nossa sociedade atual, no nosso momento atual. A vingança, ela tem várias faces, ela tem várias nuances. Existe a vingança direta, que é aquela cometida pela pessoa que se acha superior em força à outra e vai diretamente, quando se sente ofendido, nos seus pruridos, no seu orgulho, tirar satisfações para humilhar e para subjugar a outra pessoa. Existe um outro nuance da vingança que é muito pior, que é a vingança aquela que é feita sorrateiramente. Ao escuro da noite, não à luz do dia, como diz no Evangelho, através de engendramentos, de traições, de conchavos, de maledicências. Esse espírito Jules Olivier, ele diz o seguinte, ó: perdoai aos vossos inimigos, e aquele que não se recusa a perdoar só não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração funesta,
tanto mais tem como companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Ele chega a dizer o seguinte, pessoal: covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que todo aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta à vista de todos. É óbvio que todo e qualquer ato de vingança deve ser retirado das nossas ações, do nosso modo de vida, mas principalmente aquela vingança premeditada, aquela vingança que às vezes dura anos. Porque o sentimento de vingança é um sentimento de autodestruição. Ingenuamente, nós, em sermos ofendidos e em cultivarmos no nosso ser um desejo de vingança por alguém, estamos ingenuamente achando que vamos fazer justiça contra o que aquela pessoa fez para nós. Mas, na verdade, nós estamos destruindo a nós mesmos, cavando uma cova com as próprias mãos. Desejar o mal do outro, como diz o ditado popular, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. O sentimento de vingança envenena a nossa alma, os nossos pensamentos, nos adoece. Muitas vezes o alvo da nossa vingança é alguém que não está nem aí para nós, que fez alguma coisa sem intenção de nos ofender e nós, pelo nosso orgulho, nos sentimos ofendidos. E ficamos engendrando uma vingança contra alguém que está tocando a sua vida. Por mais que nós recriminemos as ações dele, as ações são dele e responsabilidade dele. Nós não podemos tomar para nós a responsabilidade pelo erro dos outros. E muito menos usar o erro do outro como desculpa para os nossos. Isso se chama mecanismo de transferência. E o mecanismo de transferência é uma das piores doenças que acomete o ser humano atualmente no planeta Terra, no seu modo de caminhar e de tentar resolver as suas questões e os seus problemas. A vingança, ela é sempre deletéria. Ela nunca traz nada de bom. Assim como ensinou o Mestre Jesus lá no seu Evangelho, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, assim também nos ensinou a filosofia de antigamente, através de Sócrates e Platão. Nos ensinou até grandes gênios da humanidade recentes. Existe uma frase de Albert Einstein que diz: esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas é uma insanidade. Nós continuamos com depressão, nós continuamos tristes, nós continuamos frustrados e não vemos que toda essa tristeza, toda essa depressão e toda essa frustração é fruto dos nossos atos, da maneira como a gente gerencia os nossos sentimentos, pessoal. Porque a vingança, ela pode ser vista nos pequenos e nos grandes acontecimentos da nossa vida. A gente não percebe, mas no momento que a gente cumprimenta alguém e essa pessoa não nos cumprimenta porque ela está de mau humor, está com dor de cabeça, está com problema, e a gente resolve, pá, que pessoa grossa, nunca mais vou cumprimentá-la, isso é um ato de vingança. Porque eu cumprimentei aquela pessoa de maneira condicional, esperando algo em troca. Quando a gente vai a uma loja e é mal atendido por um balconista e trata mal aquele balconista porque a gente se acha superior, porque a gente é o cliente, a gente está pagando, o cliente tem sempre a razão e aquele balconista tem que ter a obrigação de me atender bem, e eu chamo o gerente e ameaço aquele balconista pedindo a sua demissão, eu estou me vingando sem sequer querer saber e cogitar da possibilidade de o porquê aquela pessoa está agindo daquela maneira, sem espírito fraterno algum. Quando eu estou no trânsito
e alguém comete um erro na minha frente, e eu fico furioso, abro o vidro do carro, falo palavrões, faço gestos obscenos, e não raras vezes vai atrás para o outro carro, desce e vai às vias de fato. Isso não só é um ato de vingança, mas é um ato de duelo, como nós vamos falar daqui a pouco. Que são coisas muito primitivas, que deveriam ter sido deixadas para trás por nós há muito tempo. E como nós já falamos em outras exposições e continuamos repetindo, porque orar e vigiar e também é repetir reflexões para que a gente possa sempre estar atento e alerta a essas questões. Nós, seres humanos, temos que notar que a nossa evolução intelectual, tecnológica, médica, social, da tecnologia da informação, essa live está aqui que não me deixa mentir, essa evolução toda não foi acompanhada pela nossa evolução moral, gente. Porque os nossos atos continuam os mesmos desde a Idade Média. Nós continuamos nos vingando das pessoas, fazendo intrigas palacianas, só que agora não nos palácios dos reis, e sim nas empresas, no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes nas nossas casas espíritas. Pessoas não concordam com o pensamento, com o modo de agir de um confrade, ao invés de conversar fraternalmente, fica falando pelas costas, né? Fazendo conchavos, falando mal daquele companheiro de trabalho que também é imperfeito como nós, também tem defeitos e está ali buscando se melhorar. Nós continuamos duelando, gente. Só que agora não mais batendo com a luva no rosto, não mais puxando a espada ou puxando a pistola, e sim usando nossos carros que pesam toneladas. Utilizando o nosso status social para desafiar o próximo, para uma luta de vaidades, de fogueira de vaidades. A gente continua queimando pessoas na fogueira. Que a gente continua queimando na fogueira da maledicência. Antigamente queimávamos na fogueira realmente aquelas pessoas que nós não entendíamos, que tinham, né, o conhecimento que nós não tínhamos, o porquê que isso acontecia. Vaidade. Quando a gente não concorda no pensamento do medíocre com o que alguém está fazendo, a gente tenta puxar a pessoa para baixo para que ela caia na nossa inferioridade, para a gente se sentir melhor. Queima o nosso colega, queima o nosso companheiro de jornada na maledicência, na mentira, na calúnia. Olha a vingança sendo colocada em prática nos pequenos e nos grandes momentos da nossa vida, fazendo gerar dentro de nós o sentimento do ódio, gente, que é o segundo tema da nossa conversa de hoje. O ódio que muitas pessoas erroneamente acham que é o contrário do bem, ou a ausência do amor, a ausência do bem. E filosoficamente a doutrina espírita nos diz que o ódio nada mais é, como um texto que eu vou ler de encerramento hoje aqui do André Luiz, do livro Apostilas da Vida, que é maravilhoso. O ódio é simplesmente o amor que adoeceu em nós. É uma frase lindíssima de reflexão. Nesse texto aqui de Fénelon, que foi um grande educador do passado, né, nascido em 6 de agosto de 1651, desencarnado em 7 de janeiro de 1715, né, o Cisne de Cambrai, um grande pedagogo, um grande escritor e teólogo católico, e que depois, mais tarde, né, no século XIX, veio como espírito colaborar com a codificação. Ele nos deixa como legado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, um pequeno texto que fala sobre ódio, mas é um texto gigantesco filosoficamente. Eu quero dividir com vocês hoje. E ele começa o texto dizendo o seguinte, ó: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença
ódio e desprezo. Olha que interessante, Fenelon linkando a felicidade ao ato de perdoar e de amar os nossos inimigos. Por quê, pessoal? Perdoar e amar os vossos inimigos é um indício de evolução espiritual. É um indício de que nós estamos dando um passo diferente na nossa jornada. Porque Jesus Cristo nos ensinou a amar aqueles que nos amam. É fácil. É simples. Que diferença a gente tem de um criminoso, de um hipócrita, de uma pessoa de má vida, se a gente só ama aqueles que nos amam? Porque eles também fazem isso. Jesus citou, né? Os publicanos também fazem isso. Os hipócritas também fazem isso. Difícil é amar aqueles que nos querem mal. Porque a gente tem que dar um passo evolutivo. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta para a espiritualidade. Ele pergunta o seguinte: é possível ser feliz na Terra que nem os espíritos de luz, os espíritos superiores? E o espírito responde que não. Porque a felicidade dos espíritos superiores é conquistada pela pureza, pela ausência do mal. O ser humano na Terra só vai ser feliz tanto quanto a sua evolução moral o permite. Então, olha a espiritualidade dizendo: o ser humano, quanto mais evoluído moralmente, quanto melhor, quanto mais ele conquistar as qualidades do homem de bem, mais feliz ele o será. E Fenelon aqui corroborando essa teoria. Uma outra frase que eu destaquei do texto, que é maravilhosa: o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas precisamente é o que vos torna superior a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, teríeis o mesmo valor que eles. Pessoal, é um sacrifício para nós ter sentimentos bons, orar por pessoas que a gente sabe que não gostam de nós. Por que é um sacrifício? Por causa da nossa falta de evolução moral. Para Jesus Cristo não era um sacrifício amar aqueles que odiavam ele. Para os espíritos missionários não é um sacrifício. Ah, Leandro, mas tu está nos comparando com Jesus, com os espíritos missionários. Mas o que Jesus veio fazer na Terra, gente? O que os espíritos missionários vieram fazer na Terra? Nos mostrar o que é que nós temos que fazer para buscar essa felicidade da evolução. Como a gente deve fazer? Eles vieram nos mostrar que é possível amar, sim. Jesus, como o maior pedagogo que já pisou a face desse planeta, ele não ia vir para a Terra nos deixar um ensinamento que não fosse possível de ser colocado em prática. Eu sei que Jesus era um espírito angelical. Eu sei que a realidade de Jesus é muito distante da nossa. Mas o que Jesus veio fazer na Terra é nos deixar uma mensagem para que a gente colocasse em prática no porvir. E esse porvir é agora. Porque a doutrina do Consolador já veio. As luzes da ciência já chegaram. A sociedade humana já evoluiu o suficiente para não dar mais a desculpa da ignorância. Para não dizer assim: eu não sabia o que eu estava fazendo. Nós sabemos sim. Nós não fazemos porque a gente continua na zona de conforto do egoísmo e do orgulho, nos escondendo no comportamento de manada, fingindo que não é conosco. Fingindo que somos um corpo que tem um espírito de vez em quando. Quando eu me sinto mal, quando eu estou contrariado, quando eu preciso de ajuda, eu corro para a casa espírita, eu corro para o padre, eu corro para o monge lá para receber um bálsamo. Daí eu me sinto bem, eu caio de novo na materialidade, no materialismo, nas sensações físicas materiais, nos excessos de toda ordem. Aí no momento que eu estou mal, eu corro de novo. Hipocrisia, auto-hipocrisia, gente. Estamos atuando, tentando enganar nós mesmos. E o ódio é um sentimento que ele só existe dentro de nós porque a gente teima em sufocar o amor, que é a verdadeira realidade do ser humano.
Nós, seres humanos, não somos intimamente maus. Não, nós temos a centelha divina dentro de nós desde a nossa criação. Deus nos criou simples e ignorante, fadados à angelitude. Fatalmente um dia nós nos despojaremos de todo o mal e vibraremos somente para o bem. Então a gente está gravitando para o bem e não para o mal. Não existe projeto reencarnatório voltado para o mal. Não existe mal que dure para sempre. Não existe karma imutável. Não existe nada que não possa ser mudado pelo nosso esforço, pela nossa abnegação. E quanto maior o esforço, quanto maior o vício, quanto maior a mazela que nos aflige, maior vai ser o nosso esforço e maior vai ser a recompensa de felicidade em ter vencido essa dificuldade. Porque o que nos faz evoluir na nossa encarnação não é só o sofrimento, é a superação positiva do sofrimento, é curar esse amor que adoeceu e se tornou ódio e fazer com que ele volte a ser um amor pujante, um amor capaz de perdoar, um amor capaz de relevar os defeitos do outro, um amor capaz de fazer que a gente seja rigoroso consigo mesmo e colaborativo e fraterno com o nosso próximo. Para que a gente tenha autoridade moral para fraternalmente poder também apontar os erros do outro e ajudá-lo também a se reerguer, soerguer aquele irmão que está caído na iniquidade. Mas para isso nós temos que estar fazendo a nossa parte. Hipocritamente não conseguiremos fazer. E quando o ódio, o desejo de vingança, são realidades, infelizmente, para nós, pelas nossas más escolhas, o mau uso do nosso livre-arbítrio, eu repito, o duelo é inevitável. A gente está sempre duelando. A gente sempre duela quando alguém nos aponta um erro. E antes de respirar e pensar que aquele apontamento, mesmo que não seja fraterno, porque não ser fraterno um apontamento do outro, é responsabilidade do outro, não nosso. De pensar que aquele irmão que está sendo ríspido pode estar sendo um grande professor, pode estar nos mostrando como a gente não deve ser. E pode estar nos falando, meu avô sempre dizia, o melhor amigo é aquele que te fala as verdades, por mais que doa. Não é aquele que sorri na tua frente e fala mal de ti pelas costas. Os inimigos, pessoal, eles não fingem. Eles falam o que realmente eles pensam de ti. Pode ser duro, na tua visão pode estar errado, mas é um dos motivos pelos quais nós não podemos nutrir sentimentos ruins pelos nossos inimigos. Porque se ele está errado, a responsabilidade é dele, eu não posso tomar para mim essa mazela. Chico Xavier sempre perguntava para Emmanuel, mas Emmanuel, por que aquelas pessoas que a gente considera mais afetuosas para nós, fatalmente um dia nos decepcionam? Falam calúnias sobre nós. E Emmanuel dizia, Chico, se for uma calúnia, calúnia é uma mentira. Então tu não dá ouvidos, porque mentira não merece ibope. E se não for uma calúnia, se for uma verdade, tu tem mais é que baixar a cabeça, humildemente aceitar e trabalhar para modificar aquilo. Segundo Emmanuel, tu não podia revidar nunca. Gente, isso não é indício de covardia, é indício de excelsitude moral. Precisa ter muito mais coragem para evitar um embate, para evitar uma agressão, né, do que para aceitá-la e entrar num duelo. A inversão de valores da sociedade materialista que faz que a gente admire aquela pessoa violenta, brava, que a gente chama vulgarmente de faca na bota, que está sempre lá tirando satisfação, arrumando encrenca. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas admiram, né, quem tem essa postura. Ah, olha lá, que tem um caráter forte. Não, gente.
é a pessoa que não tem coragem de trabalhar dentro de si mesmo a resolução dos problemas e, através do duelo, transfere a responsabilidade dos seus problemas para o outro. Se ele ganhar o duelo, ele vai se sentir feliz por ter derrotado, por ter feito alguma coisa má para alguém. Se ele perder o duelo, ele vai botar a culpa na violência do outro, das suas mazelas espirituais. Nem uma coisa nem outra vão levar a lugar nenhum de bom. Não vai trazer nenhum benefício. De novo, responder o mal com mais mal não traz resultado benéfico para ninguém. Por isso Jesus nos legou e nos deixou esse ensinamento grandioso. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está nos céus. Vingança, sentimento primitivo. Ódio, o amor que adoeceu. E o duelo é a consequência funesta de nós cultivarmos a vingança e o ódio dentro de nós. Queremos ser felizes? Vamos procurar evoluir moralmente e não mergulhar cada vez mais no que tem de pior da filosofia materialista, que é empurrada goela abaixo pelo comportamento de manada que está à nossa volta. Para encerrar, então, a nossa explanação de hoje, eu quero ler para vocês um texto. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, do livro Apostilas da Vida, que tem como título Tudo é Amor. Observe, amigo, em como do amor tudo se resume. A vida é o amor existencial. A razão é o amor que pondera. O estudo é o amor que analisa. A ciência é o amor que investiga. A filosofia é o amor que pensa. A religião é o amor que busca Deus. A verdade é o amor que se eterniza. O ideal é o amor que se eleva. A fé é o amor que se transcende. A esperança é o amor que sonha. A caridade é o amor que auxilia. A fraternidade é o amor que se expande. O sacrifício é o amor que se esforça. A renúncia é o amor que se depura. A simpatia é o amor que sorri. O altruísmo é o amor que se engrandece e o trabalho é o amor que constrói. Já a indiferença é o amor que se esconde. O desespero é o amor que se desgoverna. A paixão é o amor que se desequilibra. O ciúme é o amor que se desvaira. O egoísmo é o amor que se animaliza. O orgulho é o amor que se enlouquece. O sensualismo é o amor que se envenena. A vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julgas ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus. E nesse momento, vamos agradecer profundamente, do fundo do nosso coração, transbordando de alegria, por esses momentos maravilhosos que tivemos aqui de reflexão através da doutrina espírita. Meu Deus, permiti aos bons espíritos que nos cercam
virem em nossa ajuda, quando estivermos em dificuldade, e sustentar-nos sem vacilo. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança, uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles a força que nos falta nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Muito obrigado e que assim seja. Pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser e vai querer. Valeu, uma boa noite a todos. E assim, gente, nós queremos agradecer ao nosso irmão Leandro Godoy, trabalhador da Sociedade Espírita Esperança de Gramado, que nos trouxe a palestra online A Vingança, o Ódio e o Duelo. Queremos convidar a você para a próxima quarta-feira, neste horário, estar junto com a gente, aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante. Um fraterno abraço, tenham todos uma boa noite, na paz de Deus e que tenhamos sempre a proteção do nosso amigo divino, da equipe espiritual, do mentor da Casa Bezerra de Menezes. Um abraço e até a próxima.